Mas assim, lá naquele primeiro momento, acho que lidar com a minha frustração de, poxa, eu fiz meu pai pagar uma faculdade particular pra mim de fisioterapia, que é uma coisa tão cara, né? Quanto se Nossa, olha que investiu nisso? peso, né, que fica. Pra eu pegar e simplesmente guardar o diploma. Não, eu não quero mais ser fisioterapeuta. A gente se sente, né? É complicado lidar com a nossa frustração, olhar para os outros e ver a frustração deles também, né? Olha, com esse isso. negócio é tão forte que a gente pode até colocar um nome mais forte. Culpa e derrota. Exatamente. Porque tem gente que se sente derrotado na vida, porque não conseguiu corresponder às expectativas da família. Isso é muito grande, isso é muita coisa, é muito peso. A pessoa se martiriza, adoece, deprime e não sabe por quê. Não encontra, né, o eco, a origem do eco, né, no que sente hoje. Então isso é muito significativo, muito. É importante, né, você olhar, ver o que não deu, mas... Que nem, por exemplo, pra mim... Você teve muita coragem, né, Fran? Tive. Você identifica isso? Esse teu lado arrojado, né, de ir. Eu acho que, não sei se é arrojado. É super arrojado, Fran. Você veio comemorar o aniversário de 1 ano e ficou... É um lado super arrojado. As coisas pra mim, Carlinha, tem que fazer muito sentido. Sabe? Eu sou uma pessoa que busca sentido nas coisas. Aí, quando eu cheguei aqui, sabe quando você olha... Eu olhava pra minha vida lá em Londrina, eu não via sentido naquilo. Eu não via sentido profissional, eu não via sentido familiar, eu não via sentido de nada. Sabe quando eu falo assim, gente... O que eu estou fazendo naquele lugar, longe das pessoas que são importantes pra mim? Eu falei, sei lá, por quanto tempo ainda... Eu tinha passado 20 anos fora de Rio Preto. Eu passei 20 anos longe dessas pessoas. Quanto tempo elas vão durar? E se no final do ano eu não tiver mais elas? Eu perdi, né? Nossa, me arrepiou. É bem isso. A gente fica protelando, né? Eu vou voltar pra lá pra quê? O que me puxa pra lá? Não tinha. Nossa, que forte isso, né, que você falou. Tinha esse senso de propósito de vida, né? De propósito mesmo. Eu falava, meus filhos, eles precisam conviver. Eu tive uma criação, assim, de primo, de família. O meu avô faleceu, eu tinha 14 anos. Até essa data, todos os dias, os seus 6 filhos com 18 netos, todos os dias se encontravam na casa do meu avô. Imagina. É mesmo? Todos os dias. Então, eu cresci muito nessa coisa família. E eu queria que os meus filhos tivessem isso com a minha família também. Com o meu pai, com a minha mãe, com os primos, com o pessoal daqui. Então, isso puxou muito. Hoje eu olho pro meu marido e eu fico, né, que agora a gente vai inverter os papéis. Mas eu acho que, graças a Deus, tudo vai se ajustando aí. Porque a família dele é de lá, você fala? A família dele é de Londrina. Mas cada família é uma, né? Com certeza. Então, essa sua visão de família é muito aqui da sua família. Porque senão você projeta nele uma dor que é sua. Que é minha, exatamente. E pra ele pode ser de boa isso. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. É diferente, é diferente. Então, que bom que ele é seu parceirão, hein? Veio e, né, pôde mudar e ficou aí. E, ô Fran, e fala mais, você tava trazendo para nós, entrando já, né, nessa especificidade aí da sua área de trabalho, né, de buscar talentos e dá até para entender por que você foi cair aí, né? Dá, né? Essa tua jornada de vida, essa jornada heróica, sim, né, e corajosa, né, de se buscar, de se encontrar, de fazer valer o que você sentia. E agora, você trabalha com isso pescando profissionais do mercado de trabalho. E você deve ver um monte de coisa. Vejo histórias parecidas, histórias totalmente opostas disso. E em um momento de instabilidade, pode chamar, né?
instabilidade social, instabilidade empresarial, pode chamar assim, mas conta para nós, né? Aqui é o Arena Feminina. Vamos falar de mulher. Como que é essa tua prática de mulher no mercado de trabalho? Você vê nas mulheres essa dificuldade essa busca de mudança diária, essa dificuldade de mudar? Como é que é isso? Eu percebo bastante isso, assim, com uma visão dos dois lados. Eu vejo algumas mulheres, né, que estão ali voltando vamos falar licença maternidade, mas não pensando na licença maternidade como aqueles 4 ou 6 meses. Porque, às vezes, essa licença maternidade, a mulher se dá por um período maior, né? Quando ela tem ali um suporte do marido, ela acaba, mesmo que tenha tido uma carreira e muito desenvolvida, às vezes ela dá um tempo. E aí ela precisa voltar para o mercado de trabalho depois disso. O filho já deve ter aí uns 2, 3 anos. Já tá com 2, 3 anos, alguma mais tempo. Licença distendida, Isso, né? algumas um pouquinho mais do que isso, porque às vezes engrena 2, 3 filhos, né? E esse período vai se... E ela precisa voltar. E a gente percebe... Nossa, que legal. E aí? Aí o mercado não aceita. Não? Aí é complicado. Porque, assim, como que eu vou dizer? Infelizmente, a gente sempre briga, né, por aquela igualdade, mercado de trabalho, que seja, né, tudo igual, a mulher tem conquistado muitas coisas, isso é verdade. Mas o mercado, ele não é muito pensando em mercado de trabalho, aquele CLT, aquele mercado de contratação mesmo. Ele não é muito flexível para as pessoas que ficam longe do mercado por um tempo. Sempre, principalmente, né, eu trabalho fazendo a avaliação e indico para as empresas. Vendo como uma mulher, como uma mãe, como, né, com essa história aí, com essa trajetória que eu tenho, eu muitas vezes consigo entender muito e faço a indicação de diversas profissionais com esse perfil. Mas aí, a hora que chega lá na empresa, que já tem uma cultura mais rígida, uma cultura menos aberta para essas alternativas, essas candidatas não são tão aceitas. Por que uma cultura mais rígida? É preconceito? Eu não vou falar preconceito, tá Essa bom? Essa palavra é forte, né? É forte, né? E a gente não pode falar. Porque eu fico pensando, o que colocaria como ponto negativo? A mulher ter filho? Desatualizou. Desatualização. As ferramentas mudam o tempo todo. Então, aí tem algumas áreas que quando a gente fala de uma pessoa, por exemplo, que de 2020 está fora do mercado de trabalho, teve tanta atualização nesse momento, nesses últimos 2 anos, que um profissional que em 2020 saiu do mercado de trabalho está querendo voltar agora, é praticamente um profissional sem experiência, olhando com os olhos de quem está contratando. Em 2 anos? 2 anos. Aí você coloca aí, talvez uma mulher ficou mais tempo. Então, tem esse desafio. Então, para muitas delas... Então, as empresas não estão erradas. Elas têm as suas razões. Entendi. Em alguns momentos. Tem algumas outras que é puramente cultura de não querer pessoas que ficaram afastadas, porque entende que uma pessoa que ficou afastada por qualquer motivo pode se afastar de novo, né? Tem inúmeras avaliações, assim, que podem ser consideradas. Mas é o que eu falo, eu consigo enxergar o lado do empresário, o lado daquela pessoa que está contratando, mas olho com muito bons olhos a pessoa que está procurando essa outra oportunidade. Não é um preconceito personalizado. Não. Né? É uma resistência natural de mercado, né? Exatamente. De profissionalismo. Que tem as suas razões, né? Até. A gente consegue entender as suas razões. Mas, por outro lado, a gente sabe, assim, que uma pessoa que quer voltar, ela, né, tá disposta. Amei essa frase. É bem isso mesmo. Uma pessoa que quer, ela encontra um caminho. Encontra o caminho. Eu conheço grandes profissionais que voltaram. E conseguem lidar bem, né? Bem que eu digo, é nesse equilíbrio. Casa, marido, filhos e trabalho.
E qual que é uma alternativa, assim, que eu vejo, por exemplo, para mim, empreender é uma escolha. Eu tive a escolha de abrir a minha própria empresa para ter a minha flexibilidade, para poder trabalhar nos horários que a minha vida me permite trabalhar, que eu possa acompanhar os meus filhos mais de perto quando eles estão de férias, que é uma coisa que se eu hoje estivesse empregada em uma determinada empresa, não teria essa flexibilidade. Então, empreender para mim é uma escolha. Mas a gente vê muitas e muitas pessoas que não é escolha, é a opção que tem. E as mulheres se viram muito nisso, né? Em empreender, em monta um e-commerce em casa, monta uma coisa de bolo, nossa, tanta coisa. É que a gente se fecha também em pensar em coisas de mulheres, né? É roupa, comida, mas tem várias outras áreas também que as mulheres acabam aí se reinventando. E tem essa flexibilidade maior. Eu vejo mais essa flexibilidade nas mulheres do que nos homens. A mulher acaba se virando e achando alternativas aí para conciliar os papéis que você gostou. Conciliar os papéis, amei aquilo. Conciliar, né? Os papéis. Que acaba dando certo.